bonitinho, é fácil, mas é preciso ouvir. Eu acho que agora já está gravando. Ô, Dai, você que entende mais, você está vendo se está gravando? Tá gravando sim. Então tá. Então vamos começar. Tá, aqui eu vou trazer algo que é muito importante. Tudo dentro desse desafio, em algum momento foi feito estudos em universidades. E isso aqui também foi feito um estudo bem interessante. A gente vai falar nesse slide aqui, vai ser uma apresentação bem rapidinha, de uns 10 minutos, que é a força da egrégora. O que que é egrégora? Já nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Estudos mostram que estar perto de pessoas com o mesmo objetivo que você aumenta em 90% a chance de alcançar o sucesso nos seus empreendimentos, independente de quais áreas sejam. Esses empreendimentos que eu estou falando aqui pode ser de negócios, pode ser familiar, pode ser financeiro, pode ser de boa forma, de bem-estar, de saúde, não importa qual empreendimento a gente está inserido, a gente está buscando. Quando a gente está envolvido com pessoas com o mesmo objetivo, com essa formação de egrégora, aumenta 90% a chance de alcançar. Acho que nós que estamos aqui, a gente sabe disso. Quantas vezes a gente tentou coisa sozinha? A dificuldade é muito maior do que quando nós estamos em grupo. A gente vai entender por quê. Isso aqui eu não trouxe as informações, tá? A gente pode até buscar depois, até para economizar tempo, mas são estudos feitos em universidades com vários, né, estudo de caso, e que realmente prova que é dessa forma que funciona. Como que a gente pode fazer os alinhamentos de objetivo, como a gente pode aproveitar essa força, que é a força de egrégora, para a gente potencializar aquilo que a gente quer. Deixa eu voltar aqui. Primeira coisa, alinhando os nossos objetivos. A egrégora, ela só é válida, ela só funciona quando vocês estão vendo esse desenho que foi colocado ali. Deixa eu admitir aqui de novo. Ela só funciona quando todos estão com os objetivos alinhados, senão não adianta. Então, esse alinhamento é muito importante. Então, por que que eu trouxe esse conteúdo? Porque nesse desafio nós temos metas em comum. Mesmo que o desafio supostamente seria de controle de peso, mas vocês já perceberam que o controle de peso é só uma roupagem. O desafio ele está focado na reeducação, no foco na questão de mudança de estilo de vida e saúde para sempre, que é esse trabalho que até eu coloquei lá essa semana sobre longevidade saudável, como cada um de nós vai chegar aos 80, 90, 100 anos. Se nós chegarmos lá, como, né? Porque eu quero viver bastante, mas eu não quero viver dependendo de ninguém. Eu quero ter saúde até o dia que eu viver. Assim como os chineses são. Os chineses vivem até 100, cento e poucos anos, aqueles tradicionais. Quando chega na hora de partir, eles simplesmente vão. Eles não ficam sofrendo anos a fio para poder partir para o outro lado. Então, vamos entrar aqui. O que que seria uma egrégora? Existe uma historinha que eu gosto de usar para exemplificar essa questão de egrégora, que é a história dos cavalos. Isso é ciência também. Se você tem uma carroça de 1.000 quilos e um cavalo que consegue puxar esse 1.000 quilos, quando você pega dois cavalos que conseguem puxar 1.000 quilos cada um, a gente vai pensar assim, nossa, se um cavalo puxa 1.000, dois cavalos puxaria quanto vocês acham? 2.000, não seria? Mas não. Dois cavalos que sozinho, cada um puxa 1.000 quilos, em conjunto eles conseguem puxar até 5.000 quilos. Por que isso? Não se sabe, mas eles aumentam exponencialmente a força quando se juntam em equipe. Então, quanto mais cavalos colocar para puxar aquele peso, mais vai, não vai sendo proporcional, vai aumentando exponencialmente. Então, por isso que foi analisada essa história da egrégora. Então, a força de um mais um não é dois, é muito mais. E, ao mesmo tempo, o elo mais fraco é a força que determina a corrente, porque a corrente pode ter uma força fenomenal, mas se colocar um elo de plástico ali, a hora que puxar, ela vai arrebentar, porque aquele elo tá fraco. Então, quando nós falamos de força de egrégora, a gente vai ter uma coisa que prestar bastante atenção. E vamos falar agora. O papel de cada um dentro da egrégora,
Quando todo mundo sabe que existe o chão, existe o teto, todo mundo sabe que existe pedra de tropeço no caminho. E o que nós temos que fazer é entender que nós não somos homens de ferro. Nós temos hora que a gente vai cair. E é aqui que a egrégora faz. Até ter aqueles bonequinhos ali estão jogando aquele objetivo, aquela ideia de um lado para o outro. Ou seja, cada hora um segura. E para que todos tenham força, não pode ter falsidade, não pode ter fraqueza dentro da egrégora. E a fraqueza não é quando alguém tropeça ou quando alguém cai, é quando alguém mente. Dentro dos estudos de egrégora, aquilo que faz que a pessoa tenta esconder. Por exemplo, eu vou lá numa festa como 50 brigadeiro e falo ali no grupo que não, que eu fiz dieta e passei a base de água. Isso enfraquece a egrégora, mesmo que a pessoa ali está achando que ela está mentindo para ela mesma e para o grupo, ela está enfraquecendo o grupo nesse sentido. Então, quando nós buscamos a egrégora, a gente tem que ter essa responsabilidade de saber que nós acertamos e erramos, não esquecer a questão de culpa, porque ninguém é culpado de nada. Quando a gente faz análise do corpo, quem já fez, a gente sabe que nós temos padrões de autossabotagem que precisa ser trabalhado, mas não usar isso como culpa nem desculpa, a gente usar como responsabilidade de mudança. Por isso que eu, né, por quê? Porque se nós estamos, por que que a egrégora torna todos nós mais fortes? Porque a gente se sente seguro de trazer as nossas fraquezas para um grupo que vai nos apoiar. Então, quando a gente tem essa confiança, a gente sabe que a gente pode ser honesto, a gente sabe que a gente pode confiar nesse processo e que a gente está amparado, então o caminho se torna muito mais fácil de seguir. O que que é importante nesse processo, gente? A comunicação clara e eficaz, ou seja, trazer sempre a clareza, as ferramentas úteis, que nesse caso nós vamos usar o Trello, usar os Zooms, usar essas ferramentas de comunicação. Olha só, a Dai está lá em Porto Alegre, a Lourdes está em Guaraciaba, a Dai está em São Miguel do Oeste, eu estou aqui em Lages. Ou seja, cada uma de nós está numa cidade diferente. Mesmo assim, nós estamos conectados. Isso só é possível hoje graças a essa tecnologia. Então, mesmo nós estando longe, a nossa energia está conectada. Nós estamos nos fortalecendo. Então, nós vamos usar essa ferramenta para quê? Para que a gente possa estar sempre unido, pelo menos uma vez por semana, fazendo alinhamentos, mas evitar também assuntos paralelos excessivos que não vai trazer ninguém para lugar nenhum. O que que é importante também como ferramentas nesse sentido? Os feedback constante, ou seja, analisar o que foi feito, avaliar se teve resultado e ver se vai continuar ou não. Mas se sem vocês trazerem para mim, sem eu também levar para vocês aquilo que está acontecendo, não tem como a gente saber se realmente os processos estão funcionando. Por isso que o feedback é muito importante do grupo como um todo e também como parte do processo individual de cada um. Autonomia, embora nós sejamos grupos, mas nós também temos autonomia e responsabilidade a nível individual e confiança no grupo, se caso eu me sentir fraca, de sair do meu individualismo, dessa individualidade no individualismo, e buscar essa força dentro do grupo, dentro da egrégora. E a gestão de conflitos também, porque muitas vezes dentro do grupo pode ter algum conflito de ideia, de pensamento, pode ser que eu vou trazer fatalmente coisas que vai ser mudança e quebra de paradigmas. Vai ter pessoas que não vão concordar. E só que nós vamos ter que saber fazer essa gestão desses conflitos, fazer essa questão com respeito, com disciplina, com responsabilidade, para que o nosso grupo flua do começo ao fim, para que a gente chegue todo mundo lá no final mais forte. Tanto que vocês perceberam que já diminuiu a quantidade de pessoas do grupo, porque eu percebi que ia ter um elo que não estava interessado em participar do grupo, e talvez mais algumas pessoas saiam do grupo. Não tem problema. Mas, né, é a escolha de cada pessoa. O importante é que todos nós que permanecemos nesse grupo, nessa energia, nós chegamos lá no final desses 90 dias com evolução assim, ó, com um nível de evolução muito superior àquela que nós estamos hoje. E como diz, né, muito
mais aprende aquele que ensina algo. Ou seja, vocês não têm ideia do quanto eu aprendo em cada grupo, em cada desafio, em cada processo desse. É uma quantidade exorbitante de novos conhecimentos e novas virada de chave que eu tenho na minha vida. Então, é um processo de evolução. Reconhecimento e valorização. Então, embora a gente tenha que gerir os conflitos, a gente sabe que eles podem existir, mas o que que nós vamos assim pedir dentro para todo mundo que está no grupo? Reconhecer todas as contribuições individuais, que tem pessoas incríveis aqui dentro, dando apoios incríveis, ajudando a gente assim. É um dos grupos mais redondinho que eu já trabalhei, mais assim, que um coopera com o outro, o pessoal está comprometido. Claro, sempre tem alguma exceção, mas é um grupo que realmente vale a pena e traz muitas contribuições. Então, quando a gente valoriza, a gente elogia, a gente agradece publicamente, individualmente, no privado, para essas pessoas que estão nos apoiando, que estão, não só para mim, gente, para todo mundo, eu estou falando aqui a nível de grupo, porque o grupo, ele não é uma pessoa no palco e outras pessoas lá na plateia, é um círculo, onde todo mundo está no mesmo nível, olhando um para o outro de igual para igual. Então, o elogio vai ser muito praticado. E eu gostaria de pedir, assim, como primeira tarefa, praticar o elogio. Quanto mais elogio eu puder dar para mim mesma e para as pessoas que estão envolvidas, mais eu vou estimular o grupo a crescer. Então, aqui tem o resumo, estabelecer os papéis claros que nós temos dentro desse desafio, dentro desse grupo. Aqui tem até a figura de um quebra-cabeça sendo formado. Cada um vai trazer as suas contribuições, oferecer os feedback, gerir os conflitos, sempre de maneira construtiva, tá? Não é ficar dando crítica, gente, porque eu sempre falo assim, a pessoa, vou te dar uma crítica construtiva. Crítica não é construtiva, nunca foi construtiva, ela é destrutiva para depois construir. Então, nós temos que entender essa diferença. Então, não é toda hora, eu vou te dar uma crítica. Não, eu peço a licença para a pessoa, diz que você vai dar uma contribuição para melhoria, beleza. E às vezes realmente é necessário a gente destruir alguma coisa para construir em cima. Por isso que eu acho assim, quando nós falamos crítica construtiva, eu acho uma coisa sem lógica, porque a crítica é justamente para desconstruir algo para depois construir de uma forma mais eficaz. Então, esse gerir conflito de maneira construtiva é saber como que eu vou levar aquela informação de uma maneira eficaz e amorosa para o grupo, para que a coisa flua de uma maneira mais eficiente. Então, isso vai fazer com que a gente tenha um ambiente sempre seguro, sempre confiante, sempre alegre, e o próximo passo é aplicar isso para a vida, porque esse desafio não é ter. O pessoal tá louco pela balança, gente. Não é balança. Balança eu vou usar depois do desafio. É justamente para tirar essa ideia, essa mentalidade que o desafio é só subir na balança, emagrecer nessa uma semana e depois sair igual uns balãozinhos inflados por aí, como se esse processo nunca tivesse acontecido, né? Então não é isso, me frustra, porque eu me tento dar o meu melhor e daqui a pouco acabou. Não, e esse aqui é para ser diferente, esse aqui é para trazer transformação, e transformação é para a vida. Então, seguindo, existe num grupo de mentoria que eu participo e eu trouxe para cá, estou copiando essa ideia, o Pense Comigo. O que que é o Pense Comigo? Quando eu tô, então isso agora, a partir de agora, vai existir no grupo, daqui até lá em julho, quando termina. O pense comigo. Se nós temos um problema, um desafio que a gente precisa resolver e sozinho está difícil, leva para o grupo. O grupo tem, a partir de hoje, a ética de não levar nada fora do grupo que acontece no grupo. Se alguém fizer isso, vai ser antiético. Não merece estar no grupo. Então, eu acredito que todo mundo aqui merece. Então, se eu tiver um desafio que eu não estou conseguindo desenosar sozinha, eu vou levar para o grupo. Vai ter a hora do pense comigo. E também vai ter a hora que não é só problemas. A gente também tem coisas boas. Quantas coisas boas já aconteceu aqui? E a gente tá todo mundo, sabe? Eu sei que aconteceu coisas maravilhosas com a Lud, sei que aconteceu coisas boas com a Dai, sei que aconteceu coisas boas com um monte de gente aqui no grupo. Mas ninguém sabe, só eu que sei. Então, eu acho que isso é até injusto com o grupo. Vamos ter também a hora do celebre comigo. Por quê? É momentos onde a gente vai ver que vai valer a pena a gente estar junto, a gente ficar feliz junto. E quem sabe lá no final a gente marque em uma das cidades algum encontro para a gente poder se reunir, para a gente poder realmente celebrar e fazer uma festança ali. Isso é tudo ideias que a gente vai construir no decorrer do tempo. Temos 90 dias ainda pela frente.
A tarefa do dia. Bam, 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 bam. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Olha que legal! A tarefa do dia é escolha o seu anjo. Cada um de vocês vai interagir no grupo, vai escolher um anjo e vai me dar o nome do anjo até o final, até o começo de amanhã. Mas não precisa, não, é até meio-dia, até amanhã de manhã. Então vocês têm de agora, que eu vou colocar no grupo, a tarefa até amanhã de manhã para fazer essa tarefa. Escolher o teu anjo. Por quê? Porque quando você tem um grupo e mais uma pessoa para ser o teu anjo, para te pegar na mão, maravilha. O anjo pode ser cruzado, por exemplo, pode ser a Mari e a Dai, mas também pode ser assim, ó, a Dai pega a Mari, mas a Mari pega a Lourdes. Eu acho que é até mais eficiente para não ter as duas, só as duas pessoas. Vocês vão interagir mais. Não importa como vocês vão escolher o teu anjo, mas cada um nesse grupo, como tarefa, precisa escolher um anjo que não sou eu. Eu não sou anjo de ninguém, ok? Daí, o anjo, no caso, é uma outra pessoa do grupo. Uma outra pessoa do grupo. Como nós perdemos uma pessoa do grupo, talvez eu vou ter que ser anjo de alguém, né? Senão vai dar. Nós estamos em 20, eu tiro sai 19. Ou alguém que se prontifique a ser anjo de duas pessoas. Depois a gente, até amanhã, a gente decide isso. Mas e Mas já dá você para não nós saber pode, que o teu anjo não pode ser tua mãe e a Lourdes, o teu anjo não pode ser a Dai, porque a Dai já tá. Agora tu vai ter outro anjo. mas já dá para saber, já pode nos contar o que que esse anjo tem que fazer ou isso vai vir Cuidar. ainda? Você vai, o anjo vai cuidar. Quando você está precisando de apoio, quando você está precisando de contar alguma coisa para alguém que está muito pesado para você, vai ser teu anjo, o anjo da guarda. O anjo, quando você vai acordar de madrugada e tem gente que fala assim, dessa semana, mas por que que eu não posso comer de madrugada se a geladeira tem luz? Significa que é para abrir ela de noite, né? Olha só. Então, assim, ó, deu vontade de atacar a geladeira de madrugada, o anjo talvez ele vai estar lá, vamos conversar. Você pode falar pro teu anjo, claro, eu tô exagerando no fato, né, gente? Vamos ser. Mas às vezes precisa, às vezes a pessoa tem uma compulsão e precisa desse anjo num horário assim mais. Então, o anjo ele vai ser aquela pessoa que, quando o outro precisar, vai ser o anjo da guarda dele. Então, por isso que eu acho interessante não ser cruzado. A Dai ser anjo da Mari, a Mari ser anjo da Dai, eu acho que ela é bom, mas não é tão bom. É trocar. Vocês escolhem um anjo, aquele anjo escolhe outro anjo, e assim vai, todo mundo tem que ter um anjo. Ok? Fi- Ficou claro, meninas, porque agora a gente vai. Vou lançá-la no grupo. Vou tirar aqui, vou pegar a gravação e colocar no grupo. Mas a tarefa de hoje é escolha o seu anjo. Pode Eu falar. acho que a maioria ainda nem conhece todas as pessoas do grupo. Daí a gente tem que escolher entre os que a gente conhece. E a Não, outra pessoa, esse é cada... justamente por isso que essa tarefa existe, é para vocês interagirem e se conhecerem. Porque eu pensei em fazer sorteio. Mas aí o sorteio você vai também só assim, vocês vão interagir, vão perguntando e tal, quem está disposto. Vocês, na verdade, ninguém conhece ninguém. A única pessoa que conhece, assim, no caso, eu conheço a Edna, conheço você e você conhece sua mãe, a Mari ali, mesmo assim, ó, vocês já participaram, tem até a questão, vocês têm que marcar atividade ali juntas, né, que a Mari ganhou, mas ninguém conhece ninguém. Ah, e daí você só pode ser anjo de uma pessoa, tá? Porque eu já sei a tua rotina ali, tá sobrecarregada, fica quieta. Aí precisa o nome, a gente não sabe o nome de todos, Mas não, tá a lá no maioria. grupo. A Dai só vai poder te ajudar a escolher teu anjo, Lourdes. Depois de agora, a Dai não pode mais te ajudar. Ela não é mais teu anjo. E ela vai ficar feliz, porque sei lá se isso ali vai prestar. Tá, se Só vocês vai tiverem ter dificuldade nisso, é só me chamar. Eu vou sair aqui para não ficar muito comprido e já a gente conversa. Isso vai ser lá no grupo? Eu tô brincando, tá?